Olá, turma! Como vocês estão? Tudo bem? Preparados para a aula de hoje? Matemática, multiplicação e divisão de decimais. Vamos começar com a multiplicação de decimais. Gente, não tem mistério. Por que não, Pro? Porque se você sabe fazer a multiplicação de números inteiros, também vai saber fazer a multiplicação de decimais. Por quê? Porque eu resolvo primeiro normalmente como se não tivesse vírgula. Por exemplo, aqui eu tenho um número decimal, 3 inteiros e 25 centésimos vezes o número inteiro, que é vezes 6. Inicialmente eu esqueço a vírgula, eu faço de conta que é 325 vezes 6 e eu vou multiplicar normalmente. 6 vezes 5, 30. Sobe o 3, o zerinho fica, só para relembrar. 6 vezes 2, 12 mais 3, 15. Sobe o 1. 6 vezes 3, 18. Com 1 que subiu, fica 19. Aí, o que eu vou fazer agora? Se tem dois números depois da vírgula, eu também tenho que colocar dois números depois da vírgula no resultado. Então, ficou 19 inteiros e 50 centésimos. Lembrando que, como é zero no final, se quiser, eu posso até cortar esse zerinho. Agora, na segunda situação, eu tenho uma multiplicação de dois números decimais. 3 inteiros e 49 centésimos vezes 2 inteiros e 5 décimos. Inicialmente, eu resolvo como se fosse 349 vezes 25. Por enquanto, esqueço a vírgula. Eu arrumo bonitinho assim, ó, direitinho como está aqui, como se fosse realmente 349 vezes 25. Não é para colocar vírgula embaixo de vírgula aqui, não. Aqui você arruma como se fosse realmente aqui unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Vamos lá começar? 5 vezes 9, 45, isso aí. Sobe o 4. 5 vezes 4, 20 mais 4, 24. 5 vezes 3, 15, mais os dois que tinham subido, 17. Aí agora a gente esquece esses vermelhinhos porque eu vou resolver a parcela do 2. 2 vezes 9, 18. Subiu 1 aqui em cima. 2 vezes 4, 8. Mais um que subiu, 9. 2 vezes 3, 6. E agora é só somar. 5, 4 mais 8, 12. Sobe 1 em cima do 7, que vai virar 8. 8 mais 9, 17. Sobe 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 6, 8. Aí ficaria 8.725. Só que agora que é hora de eu ver as vírgulas. Quantos números tem depois da vírgula? Bom, nessa parcela de cima tem 2, na parcela de baixo tem 1. Então, no total, eu tenho 3 números depois da vírgula. Então, no meu resultado, também tem que ter 3 números depois da vírgula. Ficou 8 inteiros, 725 milésimos. Gente, a divisão de decimais, o método mais prático de vocês memorizarem sobre o que tem que fazer é isso aqui, ó. Nós precisamos igualar as casas decimais, acrescentando zeros. Vou explicar já já o que quer dizer isso. Nós tiramos as vírgulas e efetuamos a divisão. Vocês vão ver que o livro exemplificou cada situação, dizendo cada situação, decimal por decimal, inteiro por decimal, decimal por inteiro, enfim. Mas aqui, se vocês seguirem esses 3 passos, vocês vão conseguir fazer qualquer divisão de número decimais. Por exemplo, o que é igualar as casas decimais? Vamos ver aqui na prática. Aqui eu tenho 1 inteiro e 4 décimos dividido por 5 centésimos. Depois dessa vírgula, eu tenho dois números. Então, depois dessa vírgula de cá, eu também tenho que ter dois números. Se eu já tenho aqui o 4, então o que eu faço? Eu boto um zero. Então, aqui vai ficar 140, porque eu vou eliminar a vírgula, ó, 140. E eliminando a vírgula daqui, ficou 5, porque zero à esquerda sem vírgula não tem valor. Então, agora é só dividir essa conta aqui, que ficou uma divisão de números inteiros normal. 140 é dividido por 5. O que eu faço? Eu pego o 14 primeiro para dividir por 5. Eu lembro que o 2 vezes 5 dá 10. É quem chega mais perto sem passar. Então, 14 menos 10, 4. Desce o zero. 40 que divide por 5. Então, eu me lembro na tabuada que 8 vezes 5 dá 40. 40 menos 40, zero. Já resolvi. Então, 1 inteiro e 4 décimos dividido por 5 centésimos dá 28. Vamos para o segundo caso. 6 dividido por 15 milésimos. Vamos agora, primeiro passo, igualar as casas decimais e acrescentar zeros. O que isso quer dizer? Aqui eu tenho 3 números depois da vírgula, ó.
0,15. Então, deste lado de cá, eu tenho que acrescentar 3 zeros. Esse 6 vai virar 6.000. Olha aqui, já virou 6.000. E esse 15 aqui é só tirar a vírgula, então virou 15. 6.000 dividido por 15. O que eu faço? 6 não divide por 15, agora é só efetuar normalmente a divisão, ó. 60 que divide por 15, que dá 4. Aí vocês vão ter que tentar pegar o 15 separadinho, vezes 2, vezes 3, vezes 4, para ver quem chega mais perto, lembrando que não pode passar. Então, eu achei o 4. 4 vezes 15 já deu 60 de cara. 60 menos 60, 0. Os próximos números a baixar seriam 2 zeros. Eles dois aqui ficou até uma carinha, ó. Então, esses 2 zeros aqui, como só tinha eles para baixar, eu já posso colocá-los direto no quociente. Então, o resultado já deu 400. Quer dizer que 6 inteiros dividido por 15 milésimos dá 400. Continuando, gente, mais 2 exemplos de divisão de decimais. Aqui eu tenho 2 números decimais para dividir. Primeiro passo, vamos relembrar, igualar as casas decimais. Se aqui no dividendo eu tenho 3 números após a vírgula, no divisor eu também tenho que ter 3. Então, se já tinham 6, eu tenho que acrescentar quantos zeros? Isso mesmo, 2 zeros. Então, ficou uma conta normal de 4.096 dividido por 1.600. Elimino as vírgulas e vou resolver normalmente. 4.096 dividido por 1.600. Pela lógica, eu imagino que dá 2, porque eu sei que 2 vezes 16 dá 32. Então, 2 vezes 1.600 dá 3.200. Se eu tentar por 3, vai passar. Então, eu coloquei aqui o 3.200. Aí, 4.096 menos 3.200 deu 896. Só que 896 é menor do que 1.600. O que eu faço? A regra me diz que quando isso acontece, eu coloco vírgula no quociente e um zero aqui abaixo no dividendo. Aí ficou 8.960 para dividir por 1.600. Então, eu fui fazendo algumas tentativas. Eu vi que por 6 passou, então eu vi que por 5 era o mais apropriado. 5 vezes 1.600 dá 8.000. Coloquei o 8.000 aqui embaixo. Então, 8.960 menos 8.000 deu quanto? Deu 960. 960 não dá para dividir por 1.600. O que eu faço? Como eu já tinha colocado uma vírgula, eu não posso colocar outra. Então, eu acrescento mais um zero aqui no dividendo e ficou 9.600 para dividir por 1.600. Como eu já tinha efetuado essa tentativa aqui da outra vez, eu vi que bateu certinho, ó. 6 vezes 1.600 dá 9.600, menos 9.600, que dá zero. Então, o resultado dessa conta é 2 inteiros e 56 centésimos. Este outro exemplo é de um número inteiro, são 2 números inteiros, só que o 35 é o dividendo, está menor do que o divisor. Não dá para dividir assim, porque, por exemplo, uma barra de chocolate, 35 barras de chocolate, por exemplo, para 700 pessoas, vai ter que quebrar essas barras aí para dar para todo mundo. Então, é isso que vai fazer. O resultado vai ser um número decimal. Ninguém vai receber inteiro. Todo mundo vai receber pedacinhos de barras. O que a gente faz? Quando acontecer isso de o dividendo ser menor que o divisor, de cara, a primeira coisa, bota 0, no quociente. É o primeiro passo. 0, no quociente e coloca mais um zero aqui. Aí ficaria 350 para dividir para 700, mas ainda não dá, porque o 350 ainda é menor que o 700. Aí o que eu faço? Um zerinho no quociente e um zerinho aqui no dividendo. Agora dá. 3.500 dividido por 700. Aí eu vou lembrar daquela velha e boa lógica. Se 35 que divide por 7 dá 5, então 3.500 dividido por 700 também dá 5. Então, 5 vezes 700, 3.500, zero aqui, conta exata. Tentem fazer agora, gente, as atividades aí direitinho, que daqui a pouco a gente vai corrigir, viu? Lembrem-se sempre daquelas 3 regrinhas, ó. Igualar as casas decimais, retirar as vírgulas e efetuar a divisão normalmente. Beijos e até mais!